Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Jaqueline Goulart para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje é textos jornalísticos com recursos semióticos. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula. Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo o estudo do gênero textual notícia. Esse tipo de texto aparece em jornais, revistas, televisão, rádio, internet e outros meios. O foco é comunicar e levar de forma clara informações ao público sobre diferentes acontecimentos atuais, com uma linguagem clara e objetiva. Vamos ver agora essa notícia. Brasil, o país dos raios. Com média de 77,8 milhões de descargas elétricas por ano, somos campeões mundiais no quesito. Estudo realizado recentemente mostrou que o Brasil é o país mais atingido por raios no mundo. São cerca de 77,8 milhões de descargas elétricas por ano. O tamanho do território, a localização e o clima podem explicar esses dados. Por ser um país tropical, ou seja, quente e úmido, o Brasil está mais suscetível a tempestades. O levantamento mostrou ainda que o Sudeste concentra o maior número de casos, 26%, sendo que a maioria das mortes, 67%, decorrentes dos raios, ocorre no verão e na primavera. Apesar dos números, a probabilidade de uma pessoa morrer atingida por um raio no Brasil ao longo de sua vida é relativamente pequena. Apenas uma em 25 mil, de acordo com o ELAT, Grupo de Eletricidade Atmosférica. De qualquer forma, separamos algumas dicas para você se prevenir quando começar uma tempestade. Lembre-se de que os raios podem acontecer pouco antes da chuva ou no seu estágio final. Antes disso, porém, é importante saber a denominação correta. Vamos lá! Raio é o nome dado a um relâmpago que atinge o solo. Já os relâmpagos são descargas atmosféricas de grande intensidade que ocorrem dentro das nuvens de tempestade, também conhecidas como nuvens, cúmulos, nimbus. O trovão, por sua vez, é o barulho produzido pelo deslocamento do ar na região da atmosfera, onde a corrente elétrica do raio circula. Bom, a notícia é caracterizada por nos informar sobre um fato, relatando aspectos principais como o que aconteceu, quando, onde e quem são os envolvidos. Bom, no texto que nós lemos, na notícia que nós lemos, nós temos aí esses dados. O que aconteceu? Os raios no Brasil. Quando? Recentemente.
Onde? No Brasil. E quem são os envolvidos? Bom, tanto o território brasileiro como os pesquisadores e assim por diante. Conseguiu compreender essa estrutura, esses elementos da notícia? Vamos seguir. A notícia apresenta o fato de uma forma objetiva, sem opiniões de quem a escreve. Estes textos apresentam um título escrito em letras maiores, com a intenção de resumir o assunto, além de chamar a atenção do leitor para o texto. Vamos ver algumas características da notícia. As notícias se apoiam em fatos relevantes para os leitores. Todas as notícias apresentam um título principal escrito em negrito e com letras grandes. Apresentam também um título auxiliar, que procura sintetizar o tema a ser abordado na notícia. O primeiro parágrafo da notícia é chamado de lead, que corresponde à introdução da notícia. Nele, todas as informações contidas ao longo do texto devem estar de forma resumida. Os jornalistas fazem a pauta, escolha do assunto e apuração, verificação dos fatos e de provas, antes de escreverem seus textos. Lembra da nossa notícia? Olha só, vamos identificar aí o título, que está com letra maior em destaque. Brasil, o país dos raios. Aqui nós temos um título auxiliar, com média de 77,8 milhões de descargas elétricas por ano, somos campeões mundiais no quesito. E em seguida nós temos o lead, que é o primeiro parágrafo bem resumido. E você já observou que existem outros elementos que também aparecem em jornais e revistas? São os recursos expressivos gráfico-visuais. Existem elementos não textuais que fazem parte dos textos jornalísticos, como os desenhos, a diagramação das palavras, o tamanho dos diferentes elementos, fotos, gráficos, mapas, tudo isso para que você consiga compreender melhor a informação. Também por meio de tiras, cartoons e charges, os autores chamam a atenção para o seu ponto de vista sobre os fatos e reportagens com humor, o que facilita a compreensão e atrai os leitores. Os quadrinhos dão voz a críticas, às curiosidades sobre os fatos, a conceitos científicos ou servem apenas para entreter e divertir o leitor. Veja esse exemplo de um quadrinho, de uma tirinha do humor com ciência. Para raio. Cabum! 3 segundos. Então, o raio caiu a 1 quilômetro daqui. Crack! 1 segundo. Então, o raio caiu a 340 metros daqui. Escatrá!
Crack! 0 segundo. Então... E aí, gostou dessa tirinha? Vamos agora falar sobre um outro elemento, o infográfico. Infográficos para garantir que uma informação importante seja transmitida ao leitor. Os autores fazem uso de infográficos, isto é, textos ligados a recursos gráficos como formas, cores, imagens e ícones. Vamos ver um exemplo de um infográfico. Aqui nós temos a presença de um texto e também de desenho, imagens, para que você possa compreender melhor a informação. Era uma casa com muita água. Dicas de como diminuir o uso de água. Mostre em casa e ajude o meio ambiente. Bom, aqui nós temos a presença de desenho e de um texto. Conseguiu compreender? Bom, infografias costumam conter textos, ilustrações, gráficos, sons, ícones e outros tipos de mídia em sua produção. Agora, chegou o momento da nossa ação reflexiva. Você sabe um pouco mais sobre esse assunto? Chegou a hora de pensar e responder. Explique a afirmação. O jornalismo de qualidade se baseia nas notícias verdadeiras, pois a verdade é importante. A objetividade é importante. O equilíbrio e imparcialidade são importantes. Acesse agora o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 3. Textos jornalísticos com recursos semióticos. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!